Sabe aquela impressão digital encontrada na cena de um crime? Como é que a gente pode ter certeza de que essa é a mesma impressão digital, sem nenhuma alteração, que vai ser analisada lá na frente por um juiz? Bom, a resposta para isso está num procedimento super importante chamado cadeia de custódia. Hoje a gente vai desvendar o que garante a integridade das provas e por que esse processo é a verdadeira espinha dorsal da justiça criminal. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com a definição e importância, depois passa pelos princípios e as etapas, encara o desafio que são as provas digitais e, por fim, vê o que acontece quando essa corrente se quebra. Então, vamos lá! O que é exatamente essa tal corrente que protege as provas? Para entender o significado e por que ela é tão crucial, vamos direto à fonte. Olha, o próprio Código de Processo Penal já nos dá a letra. A expressão mais importante aqui é história cronológica. O melhor jeito de pensar nisso é como se fosse a biografia de uma prova. Cada passo, sabe, quem encontrou, quem pegou, quem transportou, quem analisou, tudo fica registrado. Isso cria uma narrativa completa que dá para rastrear do começo ao fim. E aqui está o pulo do gato. Isso não é só burocracia, não. É esse procedimento que transforma um objeto qualquer numa prova válida. Pensa só. Sem uma cadeia de custódia certinha, o laudo de um perito pode simplesmente não valer nada, comprometendo um julgamento inteiro. Mas, para essa credibilidade toda ser real, o processo inteiro se apoia em duas ideias fundamentais. São quase como os pilares filosóficos da coisa toda. Esses pilares são o da mesmidade e o da desconfiança. Mesmidade é bem simples de entender. É garantir que a prova que está sendo analisada é exatamente a mesma que foi coletada lá atrás. Já a desconfiança é uma espécie de proteção. O sistema não pode e não deve confiar cegamente em ninguém. Por isso ele exige que cada passo seja documentado e comprovado, para garantir total transparência. Ok, com esses princípios na cabeça, vamos ver como isso funciona na prática. Qual é a jornada de uma prova, desde que ela é encontrada na cena do crime até chegar no tribunal? E aqui está o caminho completo. A lei detalha 10 etapas. É um ritual bem meticuloso que começa lá no reconhecimento da prova, passa pelo isolamento da área, a coleta cuidadosa, o transporte seguro, o processamento no laboratório, até chegar no armazenamento e, por fim, no descarte. É um procedimento de ponta a ponta mesmo. O ponto fundamental aqui é que cada uma dessas etapas, sem nenhuma exceção, precisa ser registrada de forma rigorosa. É essa documentação que cria um rastro que pode ser auditado. Um verdadeiro diário de bordo da prova, garantindo a transparência e a confiabilidade de todo o processo. Beleza, mas como que a gente aplica esses passos, que foram pensados para objetos físicos, a uma prova que não dá para segurar, tipo os dados de um celular ou de um computador? Pois é, essa pergunta leva a gente para um dos maiores e mais complexos desafios da justiça criminal hoje em dia. Provas digitais, por natureza, são frágeis. Elas podem ser modificadas com um simples clique. A solução para isso está na criptografia. Primeiro, se cria um clone perfeito dos dados, uma cópia bit a bit. Depois, esse clone passa por um processo chamado hash, que gera uma espécie de impressão digital única para aquele arquivo. E o mais incrível é o tal do efeito avalanche. Se um único pixel de uma foto for alterado, a impressão digital muda completamente. Isso funciona como um lacre digital inviolável que prova que ninguém mexeu em nada. E os tribunais superiores são muito claros quanto a isso, viu? Sem uma cadeia de custódia digital documentada direitinho, a prova simplesmente não pode ser usada no processo. A regra é rígida e tem que ser, porque o risco de manipulação é muito alto. Isso tudo nos leva à pergunta mais crítica de todas. E aí? Quais são as consequências legais quando esse processo tão meticuloso é quebrado? Quando alguma coisa falha no meio do caminho? E aqui, o direito se divide em duas grandes correntes de pensamento. A primeira é mais radical. Se teve qualquer falha na corrente, a confiança foi quebrada e a prova tem que ser totalmente excluída. A segunda é mais pragmática. Uma falha não invalida a prova automaticamente. O juiz precisa analisar o caso e decidir se, apesar do erro, a prova ainda é confiável. Atualmente, a visão que tem prevalecido nos tribunais brasileiros, como no STJ, é essa segunda posição. A análise é feita caso a caso, focando em entender se a falha no procedimento realmente comprometeu a confiabilidade e a autenticidade da prova. No fim das contas, a cadeia de custódia é muito mais que um procedimento. É a linha que separa uma condenação justa de um erro judicial. É ela que garante que a verdade dos fatos, e não a conveniência, chegue ao tribunal. A pergunta que fica no ar é: será que essa linha está forte o suficiente para sustentar o peso da justiça?